Tudo bem, então estamos acompanhando o jogo juntos, estávamos aí na Globo Aberta, na Globoesporte.com, agora estamos na Globoesporte.com e vamos aqui falar, nós estamos vendo lá o telão aqui atrás da gente, vou dar uma viradinha aqui legal aqui, o Messi, essa é a taça do Super Clássico. É a primeira vez em 5 edições que a Argentina leva a taça do Super Clássico. Com mérito, né? Com mérito. Então eu queria dizer o seguinte, a Argentina não ganha nenhum título no futebol principal, ganhou o Olímpico, desde 1993. Eles estão com um trauma gigantesco. Mas estão se reinventando. Técnico novo, jogadores novos, jogadores sub-23, a garotada, mudança de postura, mudança de forma de jogar. Exatamente. O Brasil passou por eles na final da Copa América, mas eles podiam ter passado também. Foi o melhor jogo da Copa América. Eles vêm de resultados positivos depois da Copa América e conquistam essa vitória em cima do Brasil e conquistam aí, portanto, a taça do Superclássico. O Brasil conquistou a Copa América, fez uma Copa do Mundo ruim, conquistou a Copa América, dava a impressão de que teríamos novos ares, os ventos continuaram soprando iguais e agora são 5 jogos sem vitórias, com 2 derrotas e 3 empates, só um grande adversário pela frente que foi a Argentina. Que momento é esse? Eu acho que é a evolução, né? Eu falei durante a transmissão. A gente achou que depois da Copa América poderia aquela história de criar o plano B, de jogar. E não foi o que a gente viu. A gente evoluiu, porque na Copa América, bem ou mal, tinha um jeito de jogar, né? E a gente não conseguiu, Galvão. Ao contrário da Argentina. A Argentina conseguiu. Tem vários jogadores novos. Você chega ao ponto do Scaloni ter no banco o Agüero, um dos principais jogadores da Argentina. Era titular absoluto. Porque ele mudou o modo, ele arriscou com Lautaro e Messi, que é não é invenção, não. É uma alternativa. E esse Gonzalez que entrou depois jogando, que entrou no lugar do Ocampos? Não, exatamente. Ele tem Ocampos, tem Gonzalez. Ele tem usado os amistosos para fazer experiências, para criar alternativas para a sua equipe. Coisa que a gente não fez, né? Hoje realmente precisava de um jogador driblador, que é o caso do Rodrigo, jogando na sua posição, porque ele entrou, mas entrou jogando pelo lado direito, não pelo lado esquerdo. E a bola nem chegou nele. Onde ele já conquistou, né, num cenário europeu, num clube difícil respeito, como o Real Madrid, entendeu? Com 18 anos, um jogador. E na seleção brasileira, o Tite disse na coletiva que quem chegou agora tem que esperar. Tem que esperar o quê? Não precisa você amadurecer. A gente tem vários Ronaldo, vários jogadores. Sabe o que tem que esperar? Vou te explicar porque tem que esperar. Porque ele não tem ousadia, ele não tem coragem para colocar os caras para jogar. Ele convoca porque não tem jeito de não convocar. O Rodrigo fez 3 gols na Champions. O Rodrigo é o jogador mais falado no momento, pela surpresa da pouca idade e do desenvolvimento dele no futebol europeu. Aí chega o treinador da seleção brasileira, não tem como não convocar o Rodrigo. Convoca, mas não tem ousadia para colocar, não tem coragem para colocar. Fica insistindo com os mesmos jogadores, o mesmo modo de jogar, mesmo sendo dominado pela Argentina, o jogo todo. Quando ele quer mudar alguma coisa, é 4 minutos antes do final do jogo. São 10 minutos antes do final do jogo. Você coloca o Rodrigo, que joga pela esquerda, e põe lá na direita. Quando ele trouxe o Bruno Henrique, ele fez a mesma coisa. O Bruno Henrique joga pelo Flamengo pelo lado direito, se movimentando pro meio. Lado esquerdo, se movimentando pro meio. E quando ele trouxe, ele deixou o Bruno Henrique no banco um tempão, e quando ele colocou, faltava 8, 10 minutos, e colocou do lado direito. Falta ousadia, falta coragem. Por exemplo, falta iniciativa para mudar uma coisa que não está funcionando. Vamos fazer o seguinte, enquanto para a gente aproveitar o tempo que nós temos, enquanto vocês vão conversando, há uma insatisfação, como eu tenho certeza que há uma insatisfação na sua que está em casa. Vamos colocando os lances aí e a gente fica à vontade. Sabe aqui. Sabe o que acontece, por exemplo, Galvão? Ele já conhece o William de outros carnavais, né? Custava ele colocar o garoto para ver como é que ele vai responder, entendeu? O William fora de posição. Sair jogando. Posso te dizer uma coisa? Eu duvido, respeito o William demais. Acho um ótimo jogador. Mas duvido que ele esteja na convocação de março para as eliminatórias. O William entrou porque o Neymar não estava. Foi convocado porque o Neymar não estava. Com característica diferente, Galvão, é isso que eu quero dizer. O William não é um driblador. O William, quando para a bola, ele não consegue driblar o adversário. Porque ele não é habilidoso. Ele é um jogador técnico, mas não é habilidoso.
contrário do Rodrigo, que é um jogador habilidoso, é um jogador técnico, entendeu? Que vai para cima do lateral. Você vê que os dribles do William, do lado esquerdo, é um drible previsível. Ele puxa sempre para o lado direito, né? Porque ele tem uma dificuldade normal de que não é canhoto de driblar para a linha de fundo para fazer o cruzamento, com o zagueiro, com o lateral ali do lado dele. Então fica uma jogada previsível. Se ele tivesse usado o garoto, a gente poderia ver como é que ele iria responder. Você usou uma palavra, ele usou uma palavra ali, Casa, que eu acho que é básica nesse problema da seleção brasileira. Como é que é? Ela é muito previsibilidade. Ela é previsível. Ela é muito previsível. Previsibilidade. Ela é muito previsível. O futebol do Brasil está muito óbvio. Se repete toda hora. Ele tem um jogo agora para tentar fazer observações nos jogadores jovens. Mas é com esse que ele tem, hein? Então, ele tinha 6, certo? Quando acabou a Copa América, não foram 2, 2 e 2? Vai ter mais um. Ele iria ter 6 partidas amistosas para conseguir colocar os jogadores jovens que estão surgindo no Brasil e de talento para ver como eles se comportariam com a camisa da seleção brasileira. Ele não fez isso. Ele vai ter o último jogo para tentar fazer isso, que eu não acredito que faça, porque tem 5 jogos sem ganhar. Ele vai colocar os jogadores de confiança dele para tentar pelo menos vencer uma partida, não ficar 6 jogos sem ganhar. Aí nós vamos para as eliminatórias que começam em março. O que ele vai fazer? Vai colocar os mesmos, porque ele não testou os jovens. Você acha que ele não colocou o Rodrigo em amistosos? Ele vai colocar o Rodrigo na primeira partida das eliminatórias, correndo, sendo que ali vale uma vaga para a Copa do Mundo, e que o Brasil não ficou nunca fora, e todo mundo tem esse receio de ficar fora uma vez? Eu acrescento uma coisa. Como ele não convocou nenhum jogador que joga no Brasil, e nós temos alguns jogadores aqui jogando hoje no Brasil, de goleiro, de zagueiro, de meio-campista, de atacante, que tem que ser convocados. Claro. Tem que ser convocados. Não vamos discutir nomes aqui, senão esticaríamos demais. Mas tem jogador. Tem jogador de Flamengo, tem jogador de Grêmio, tem jogador de Palmeiras, tem jogador, sei lá o que, do Atlético Paranaense, que tem que ser convocados. E ele vai ter essa convocação. Quem é que sai? Quer ver um número interessante? Ele até convocou novos jogadores da Copa para cá. Mas quem jogou? Mas quem jogou isso? Convocar, ele convoca. Vou chegar aí. Ele convocou 27 estreantes e só da Copa para cá e só não da Copa América, da Copa para cá. Ele convocou 27 estreantes e só 9 foram repetidos. Mas desses 27, quantos jogaram? Galvão, só o Arthur. Arthur é um novo que foi convocado depois da Copa, que virou titular, que eu já tô achando que não tá jogando bem também, igual a seleção brasileira. Pode ser que seja uma coisa coletiva, mas tá ali no meio do coletivo. Mas tá ali no meio que o time não tá jogando. Sabe o que eu vejo também, Galvão? Por exemplo, se ele coloca os jovens, né, a responsabilidade é muito maior dele. Se ele coloca os jogadores experientes, que já vem jogando há muito tempo, ele vai dividir, que é o caso do William. Ele divide a responsabilidade com o William. O William não está bem, mas o William jogou fora da posição, entendeu? Se ele coloca o Rodrigo, aí entra naquela história de dizer o seguinte: por que botou o jovem aqui? Não, você tem que tentar uma alternativa. Claro. Nós estamos procurando, e é jogo, não é somente de jogadores. E quando um cara, em qualquer atividade, não tem personalidade para assumir a responsabilidade, o que falta nele? Coragem e ousadia. Isso é óbvio no ser humano. O ser humano ou tem coragem, ousadia de sempre inventar, partir para frente, passar por dificuldades, superar situações difíceis. Isso com ousadia e com coragem você faz. Agora, quando você não tem ousadia e coragem, você permanece na mesma e dificilmente uma pessoa passa, ou um treinador passa por uma situação difícil na vida, sem coragem, sem ousadia, ela não consegue passar. Isso se transforma para o futebol. Futebol é isso. O treinador de um time que está em fase ruim, se ele não tiver coragem e ousadia de mudar o time, usar a tática, usar jogadores jovens, você não passa por essa situação. Você vai permanecer nessa situação. Isso é questão psicológica, Galvão. Isso é estudo psicológico. E ele usou uma palavra, Casa, que é o seguinte, de reinvenção. Mas ele é conservador demais para usar essa palavra, entendeu? Porque não adianta você querer reinventar se você não tem exatamente o que você acabou de falar. Ousadia para fazer essa reinvenção não caminha lado a lado com o conservadorismo. Exatamente. Não, e com falta de coragem e falta de ousadia. Né? E ele, exatamente nesses últimos jogos, principalmente, ele mostrou isso. Bom, daqui a pouquinho nós vamos ter a entrevista coletiva do Tite. Você vai acompanhar aqui no Globoesporte.com, vamos ver o que ele vai dizer. Nós vamos terminando por aqui, mas eu vou
vou colocar uma coisa assim. Pergunta pá, ok? Papá. Tá satisfeito, Casa? De forma nenhuma. Tá satisfeito, Marcelo? Não, mas a gente tem material humano para modificar isso. Também não tô satisfeito. Sabe o que eu acho? Eu não queria falar isso. Ou o Tite muda, ou tem que mudar o Tite. É isso. Porque a pressão vai começar. Exatamente pela falta de desempenho, né? Eu até respeito os conceitos. Tite Eu acho ele um ótimo técnico. Foi vencedor, né, de uma forma. Hoje essa forma, esse conceito de jogar, ele já não cabe dentro da seleção brasileira e a gente viu exatamente nesses últimos jogos. É exatamente isso. O Tite tem todas as condições de, como treinador inteligente que ele é, de fazer, perceber que está dando tudo errado e fazer coisa diferente. Se não conseguir fazer isso e a gente for desse jeito, não é com esse resultado, é com essa bola para a Copa América, aí vai ser difícil. E depois vai ter que mudar treinador no meio do caminho, como foi da última vez. Nas eliminatórias, como foi da última vez. Então, terminando, é mais ou menos, acho que é mais ou menos, o balanço é mais ou menos o seguinte: o futebol mudou. Muito de forma... Para melhor, hein? E você tem que acompanhar as mudanças. Tem que acompanhar as mudanças. Seleção brasileira não tem, a não ser antes de uma Copa do Mundo, ela não tem tempo de treinar. Vamos dizer, o Jesus com o Flamengo, ele treina todos os dias aqueles mesmos jogadores daquela mesma forma. A seleção recebe um cara hoje, outro amanhã, 5 depois da manhã, faz um treino e vai pro jogo. Então é muito difícil também de mudar. Também tem isso. Tem um outro problema. Não podemos ter rodadas de futebol brasileiro nas datas FIFA, porque ele tem que ter à disposição todos os jogadores, porque não é mais camisa que vai escalar ninguém, camisa lá de fora. Tem muita gente boa jogando aqui. Uma coisa? Pode. Todas essas dificuldades que você falou do treinador da seleção brasileira sem tempo... Os outros têm também, né? Os outros tiveram na vida toda. A vida toda... Ele também teve, quando fez uma campanha brilhante. Exatamente. E assim, só que agora é ele o treinador da seleção brasileira. Só que agora tem um amistoso e depois eles eliminatórias. É ele que tem que tomar uma posição de modificar essa situação. Então, vocês viram que é uma insatisfação. Gostaria muito de poder conversar com todos vocês do Brasil inteiro, saber a opinião de cada um de vocês. Daqui a pouco o Tite vai falar. A Argentina conquista o Superclássico 1-0. Gol de Lionel Messi no rebote de um pênalti. 5 jogos sem vitória da seleção brasileira. Vamos torcer para que seja melhor e ver o que vai acontecer na próxima terça-feira, 10h30 da manhã, horário oficial de Brasília, Brasil e Coreia do Sul. Um abraço, galera.